Bom, eu já estou aqui com o pessoal que eu já apresentei a vocês, tanto o Alex Antônio, que é o maquiador, e também a Odaleia Antônio, que vieram aqui para mostrar pra gente como fazer uma maquiagem bacana pra galerinha da terceira idade que precisa dar uma disfarçadinha em algumas coisinhas. Por exemplo, ruguinhas, né? Aquelas marquinhas de expressão que acabam aparecendo com o tempo. Manchas na pele também são muito comuns, né? São bem comuns, Regiane. E o que acontece? O que elas vão tendo mais cuidado com o passar do tempo é com o tratamento de pele. Então isso acaba sendo mais importante. Eu vou até te mostrar aqui rapidinho com a Odaleia. O que elas acabam fazendo é o uso de cremes noturnos e diurnos também, né, com filtro solar. Então elas já têm essa preocupação, ainda bem para o maquiador, né? Isso é bom. Agora, fora isso, o maquiador ele tem que fazer uma pré-base, um tratamento de pele. Em casa, a mulher também tem que fazer essa pré-base. Todos nós fazemos. Então a gente usa um produto que hidrate e dê uma leve tonificada na pele. Isso tem que ser usado sempre. Isso é o quê? Aquele prime que o pessoal tem usado? É uma espécie de um prime, exato. Só que esse daqui é um pouquinho melhor, como ela já está no comecinho da terceira idade, o que acontece? Esse daqui acaba sendo com vitaminas, ele tem mais componentes na composição. Tem algumas propriedades que já deixam a pele mais nutrida, mais hidratada. Justamente, que é por devido a essa necessidade, né, Regiane? Agora, uma coisa que eu gostaria de saber, a gente precisa mudar o foco ou as prioridades quando o assunto é maquiagem com o passar do tempo, porque quando as mulheres são mais novas, a pele está bem ainda uniforme, não tem manchas, nada disso, as mulheres ficam mais preocupadas em fazer um belo de um olho ou uma boca, né? Fazer mais preocupação com o batom, com a sombra. Agora, como o tempo vai passando, a gente precisa dar mais cuidado aí para a pele, aí o foco muda, aí a gente vai mais para a base, tem que tomar mais cuidado com a escolha do material que a gente vai usar, aí a preocupação seria mais com a pele, é isso? Exatamente, Regiane. Essa é a preocupação maior e a necessária, viu? Uma preocupação que todas as mulheres têm que ter quando chegam nessa idade, porque a pele já não absorve, já não aceita qualquer produto, e nem só os produtos que são coloridos ou que são interessantes. Tem que ter qualidade, tem que ter um componente que vai ajudar, que seja anti-idade, que vai vai trazer algum benefício para a pele dessa mulher, né? Que agora é cuidado total. Daqui para diante é filtro solar e produtos que vão amenizar linhas de expressão. E a gente tem todas as marcas no mercado, marcas brasileiras, internacionais, todos os preços acessível para todos os bolsos, né? Quer dizer, tem o cuidado da noite, né, que a mulher tem que ter, mas é claro que esse tratamento ela vai fazer junto com o dermatologista e tudo mais. Justamente. E aí, para começar a maquiagem, claro, sempre o filtro solar antes, deixar a pele já preparada. E esse produto que você passou agora, que ele, além da função de nutrir a pele, como você já falou, o que ele vai fazer de diferença na maquiagem em si? Os poros absorvem esse produto e acabam criando uma superfície mais uniforme, plana, né? Então essas pequenas linhas de expressão que nessa idade a gente vai tendo, elas vão sendo amenizadas na aplicação da base com esse produto antes. Né? É o prime, só que além de cobrir os poros, ele vai penetrando e já vai agindo, estimulando o colágeno. Todas as marcas têm hoje em dia com esse apelo. Ai, que bom. Né? Isso é muito bacana. Agora, por exemplo, também a gente não pode esquecer de hidratar sempre os lábios, né? E esse seria... O que você está passando? Eu estou passando uma vaselina labial específica. Pode ser qualquer uma, comprada em qualquer farmácia. Olha qualquer hidratante, porque na hora de aplicar o batom, uma mulher dessa, ela acaba tendo um lábio muito seco e acaba marcando os vincos da pele. Então é necessário hidratar os lábios. Mas a vaselina não vai ajudar o batom a escorrer um pouquinho? Não vai ter esse efeito? Pode ser que sim. Mas aí o que acontece? Você aplica um pouquinho, deixa secar e a pele vai absorvendo e você já consegue depois fazer uma aplicação de batom que deslize melhor e dê um acabamento melhor. Você não vai deixar encharcado e aplicar o batom por cima. É o tempo de você terminar de aplicar esse produto para a pele, preparar a base e você já tem aí a absorção total desse produto dos lábios. Entendi. Ele absorve. Então ele não fica, né? Não fica. Tá. Tem uma pergunta para você aqui. Tatiana Bartolotto, obrigada pela sua participação, viu, minha linda? Ela pergunta o seguinte: olá, gostaria de saber quais cores usar em quem tem a pálpebra muito caída. Pois é, isso é um problema. A gente tem que evitar as cores muito escuras. Isso acaba sendo um ponto negativo para as mulheres, tá?
Então quem tem a pálpebra caída tem que optar pelos tons mais claros? Os tons mais claros. Não tem como usar tons escuros, muito marrom, muito preto. A gente tem que tentar fugir desses tons. Mas é importante que a pessoa que tem pálpebra caída faça aquela curvinha nessa parte aqui do olho para tentar marcar um pouco e levantar a pálpebra, ou isso vai dar um efeito não muito legal para o olho dela? Olha, por exemplo, no rosto da Odaleia, ela, se eu passo, ela não tem muito côncavo, né? Que é justamente isso que a telespectadora perguntou. Eu tenho que fazer sim a marcação desse côncavo com um pincel mais fininho e um sombreado só marrom. Isso vai possibilitar que ela fique com mais expressão no olhar. Mas se eu exagerar, todos os defeitos dela vêm. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O ideal é fazer uma sombra de uma única cor, mais clarinha, e espalhar bem ela e esquecer do côncavo. Tá. A gente tenta fazer o côncavo nessa pele, mas como ela é irregular, ela pode trazer pra gente mais exposição dessa irregularidade. Indesejado. Tem que tomar um pouquinho só de cuidado com isso. E se fizer, tem que ser bem esfumadinho, não pode ser nada marcado. Exatamente. Quanto mais esfumar, quanto mais você sumir esse degradê do olho, mais bonito fica. E não fica marcado, né? A gente chama de marcação. Agora, enquanto a gente conversava, você passou um outro produto nela, né? É justamente esse produto que eu queria mostrar pra vocês. Existem também produtos que vêm com o apelo de eliminar linhas de expressão antes da maquiagem. Eu tô passando nela aqui um produtinho desses, também encontrado em farmácia, para uso de qualquer mulher. Assim, elimina na hora, assim? Pequenas, essas bem pequenas. Você percebe assim que a Dona Leia, ela tem pequenas linhas de expressão. É um creminho Botox? Praticamente. Pra gente fazer em casa? Que bom. Vai virar queridinho esse, Nossa, né? Companheiro de bolsa. O dela, por exemplo, com pequenas linhas de expressão, a base acaba disfarçando bastante com esse produto. Ele é um pouquinho mais grosso do que um prime, mas é como se fosse um prime. O prime tem o mesmo efeito, né? Voltando no prime. Bom, então geralmente eu preparo essa pele, antes às vezes eu uso água termal deixa a pele fresquinha da pele, né? E a gente pode passar a fazer o uso da base. Posso começar com a base dela já? Pode, deve. Tô checando ver se chegaram mais e-mails. Tem alguma dúvida com relação à maquiagem para terceira idade? Pode mandar pra gente, tá? revistadacidade.tvgazeta.com.br. Gênio, no caso da Leia, eu sempre prefiro, para mulheres dessa idade, bases líquidas. Tá? Então, muitas empresas já têm base líquida, base em spray. Não pode ser uma base muito cremosa, nem pancake, né? Lembra que as nossas mães adoravam usar pancake? Eu lembro. Lembro sim. é. Na verdade, quando eu comecei a dar conta que maquiagem existia, assim, enfim, por conta de balé. Ontem numas, né? Por conta de balé, essas coisas, era muito pancake que se usava, né? Pois é, o pancake ele é um produto grosso. As marcas mais antenadas, elas nem produzem mais esse tipo de produto, né? Mas a nossa mulher em casa, ela pode imaginar que ainda exista isso, né? E hoje em dia as bases ou são em spray, ou são líquidas, ou são um pouquinho mais cremosas, numa textura um pouco mais grossa, que é para uma pele sem defeitos. No caso da Dona Leia, a gente precisa deixar uma pele bem natural, bem disfarçada. Uniforme, né? E que dê cobertura, mas que não crie uma camada mais grossa na pele dela. Então, a gente pode optar por uma base líquida que vai dar essa cobertura. Essa base que você está aplicando é em spray, né? Em spray. Quase e aí é importante aplicar, como você fez aí, na mão, aí isso é passa uma dica no pincel. ótima. Não aplicar direto na pele, espirrando direto no rosto. Justamente, ainda bem que você perguntou, Regiane. Porque o que acontece? Na loja eles não explicam isso, né? E essas bases, elas são demonstradas para a mulher aplicar direto no rosto. Ah, é? O que acontece? Ela cobre a sobrancelha, os cílios e um pouco do cabelo. Se ela está apressada, ela não consegue sair de casa no horário. Sair de casa com cara branca. Com cara de fantasma, sem né? sobrancelha, sem cílios, sem nada. Exatamente. Então, a dica que eu dou é que pincéis são fundamentais para a realização da maquiagem. É como você querer cortar um cabelo e não ter tesoura. Então, mesmo a mulher, dona de casa, que tem um kit de maquiagem, não tem pincéis, o ideal seria ela providenciar esses pincéis. Tá. Pelo menos um básico, né? Pelo menos esse da base, né? E da alguns base bons para aplicar sombra. Justamente, com 5 pincéis ela consegue já se resolver, né? Os pincéis adequados. Vamos fazer o seguinte? Sim. Depois da base, a gente faz uma pausa muito rápida aqui na maquiagem. Claro que o Alex ele vai continuar essa maquiagem, ele vai finalizar, vai fazer um belo de um olho, vai explicar como fazer esse olho, né, para as mulheres da terceira idade. E aí,
Ai, você tá passando um pozinho, vou pedir pra você Não, esse parar. não é o pozinho. Não é pó, não? Deixa eu só O que você faz finalizar. espalhando É um aí? outro pincel para polir essa base que a gente aplicou. Ah, é só para dar uma uniformidade Isso. ainda maior. Justamente, é só o pincel para dar esse polimento. Cheio dos truques esse menino, vou te contar, viu? Bom, o Alex e a Odaleia voltam daqui a pouquinho aqui na revista para continuar essa maquiagem que tá ficando incrível. Olha, a pele já fez toda a diferença, né? Como a gente tava comentando. Nas mulheres mais maduras, então, realmente é a pele o grande lance, o grande segredo. É onde a gente precisa investir mais para deixar a maquiagem mais bonita, importante. né? Tá certo, tá muito bonita. Daqui a pouquinho a gente continua então, tá bom? Obrigada, gente. Até já. Até já. Olha, eu já tô de volta aqui com a maquiagem. Pra você que já aprendeu a fazer a pele na primeira entrada, né? Agora você vai finalizar, vai saber fazer um olho legal. Maquiagem pras mulheres com a pele já mais maduras, né? Que estão aí querendo deixar a pele mais bonita, mais lisinha e disfarçar algumas coisinhas, né? Que são importantes pra deixar a pele mais bonita. Por isso o Alex tá de volta e a Odaleia também. Você parou no momento em que você passou a base. Justamente, Jane. Depois você passou um pozinho, alguma coisa ou não? Não faço uso do pó. Eu tento evitar o máximo possível o uso do pó. Por quê? Nesse tipo de pele, porque o pó ele causa um aspecto de craquelamento depois na pele. Então é importante uma base que deixa a pele que seja uma base fininha, como você já comentou, uma base mais líquida possível e que dê um acabamento sequinho, como tá aqui no rosto da Odaleia, né? Justamente. E aí, depois que eu faço essa questão da pele, eu já vou direto pra sobrancelha. Perceba, ó, como elas Nossa, olha a ficam sem expressão. diferença. Ó, uma com sobrancelha e outra sem. De uma pra outra, impressionante. Eu gosto de usar muito uma que sombra você tá marrom. usando? Sombra marrom e o pincel chanfrado. O pincel chanfrado é esse com esse corte na diagonal. Tá. Aqui, tá? Ele é muito importante porque ele por si só ajuda a desenhar sozinho a sobrancelha. Ele já acompanha o desenho, né? Isso, exatamente isso, acompanha o desenho. Olha a diferença. E eu acho que é uma das coisas que elas mais gostam, sabe, Regiane? Porque elas Dá uma acabam... expressão no olhar, né? E traz a juventude do rosto novamente, né? É verdade, é verdade. Devolve a expressão que é a sobrancelha. Porque muitas vezes, algumas senhoras que passaram pela década de 70, principalmente, acabaram tirando muito a sobrancelha. Porque foi moda numa época. Foi moda, justamente. E aí a sobrancelha não voltou, porque quando você tira por muito tempo, ela acaba não voltando. Se volta, vem com falhas. Então é importante saber fazer essa... Justamente. O legal é que hoje já existem produtos que auxiliam no crescimento, né, dos cílios. Depois da sobrancelha, eu já vou direto pro blush. O blush eu gosto de usar, Regiane, no caso delas, um blushzinho mais bronzezinho, só para dar uma cor e não ficar tão uniforme aquele tom da base, né? Pra então você vai sempre tom. pros tons de marrom, você não usa nem pêssego, rosa, nada? Não, o rosinha, elas já ficam muito rosa no decorrer do dia. Com qualquer esforço físico, elas já ficam, né? Então eu evito usar o rosa para não ficar muito artificial. Também algumas mulheres, como a gente estava conversando sobre a menopausa, algumas mulheres sabem que nesse período, principalmente, dependendo do momento do dia, quando vem o calor, a bochecha normalmente fica vermelha também, né? Até a gente, né? Só verdade, de falar já vai da, aquecendo demais, depende né? da hora do dia, onde a gente está. Eu vou fazer o uso agora de uma sombra cremosa também, que eu acho muito prática para elas passarem. Fácil na questão de espalhar também, que a gente já havia comentado, né? Tá. Então eu aplico a sombra cremosa na pálpebra inteira, tá? Ela pode olhar para baixo, para cima, o que for mais fácil para ela aplicar em casa. Então a pálpebra inteira eu aplico, só deposito o produto e depois eu vou espalhar, que é o esfumar que a gente chama, né? Tá? Essa sombra tem um pouquinho de brilho? Tem, é uma cintilância. Eu não gosto de usar sombra em pó, porque cai muito o pozinho e fica ruim para elas corrigirem. Escorre na olheira, né? Exatamente. E essa sombra cremosa, você tem a opção dela opaca, mas é difícil de achar. Então usa um pouquinho com brilho para dar esse charme, dar essa cara de produção mais glamurosa que elas gostam, né? Eu acho mais prático. Mas as pessoas que têm a pele já mais madura, têm que optar pela sombra mais opaca ou pode também utilizar cintilante dependendo da ocasião? Podem, elas podem usar cintilante dependendo da ocasião e do estilo pessoal, né, delas. Tem mulher que combina com o cintilante para tudo porque já faz parte do estilo dela. Uma mulher mais ousada. As mais discretas, o opaco é melhor, né? Que são tons mais opacos, mais sérios, mais sóbrios.
E nessa idade, onde algumas mulheres ficam mais com a pálpebra caída, como a gente já estava até comentando na primeira entrada, chegou um e-mail perguntando sobre isso e tal, acontece mesmo de ficar com essa pálpebra mais caidinha em cima do olho. Exato. Precisa fazer algum tipo de delineador? Precisa vir com aquele risquinho preto ou isso pode ser abolido da maquiagem? Pode ser abolido, acho que é uma tranquilidade a mais que uma mulher dessa vai ter se ela não precisar fazer o uso desse produto. Além de gastar o tempo dela, ela acaba tendo um resultado que, se ela não souber fazer corretamente, não vai favorecer ela, muito pelo contrário. Pode trazer aí uma acentuação de defeito, né? Se ela tiver algum defeito. E o fato da pele já estar um pouco mais flácida nessa região da pálpebra também pode favorecer ao risquinho não ficar tão perfeito quanto deveria, né? Infelizmente, isso é o que sempre acontece. Olha pra baixo um pouquinho. E aí, o legal é caprichar nessa máscara de cílios. Depois que você passa uma boa sombra espalhando, disfarçando onde termina, você capricha na máscara. Muitas têm cílios, outras não têm. Então, se você caprichar na máscara, você já acaba tendo um resultado de um olho bem produzido, bonito, marcante. Agora, a máscara, cada uma tem que encontrar uma máscara que seja ideal para o seu tipo de cílios. Se ela tiver poucos cílios, ela precisa encontrar uma máscara que dê volume para os cílios dela, é isso? Dê volume e que dê bastante textura. E no mercado tem de todas as marcas hoje em dia, ou de todas as texturas, né? Então ela vai ter que tentar perceber no olhar dela se ela precisa colocar mais textura nos cílios, mostrar mais, se ela tiver pouco, ou se ela pode apenas dar só uma cor nos cílios, né? Isso influencia se a máscara tem textura ou não. Tá. Agora Mas de repente, se ela tem bastante cílios e o cílios é curtinho, ela precisa encontrar uma que alongue. Que dê volume e alongue. Tá. E o batom? Então, qual que é o critério para a escolha da cor? Eu gosto sempre de usar o batom, no caso delas, com um pincel e sempre deixo essa dica para elas. O ideal, no caso delas, é fugir de tons escuros. É o que eu mais vejo, Regiane, na rua, elas usarem. Os tons escuros dão uma envelhecida na mulher. Um tom escuro de boca, na minha opinião, na opinião das mulheres que eu atendo, elas acham que fica mais jovial um tom claro. O tom escuro deixa elas muito sérias, imponentes. E aí, geralmente, quando não se tem uma perfeição dos lábios, o que acontece? Acaba acentuando mais ainda. O claro não disfarça, dá um ar de jovem. Eu acho que o escuro está em alta para as mulheres jovens, bonitas, que têm um rosto mais perfeito. Uma mulher mais de idade, ela precisa ter um batom mais clarinho mesmo para ficar só discreto e com um tom, uma tonalidade nos lábios. Tá. Aquilo que a gente estava comentando, encontrar beleza em cada idade que a gente está passando, né? Justamente. Como você comentou, os lábios acabam ficando um pouco mais fininhos com o tempo também, né? Exato. Então, no caso, a gente precisa vir com, de repente, um delineador de lábios, um lápis para contornar, Exato. Ou você acha desnecessário? Acho necessário um delineador de lábios. Necessário. Se a mulher tiver, ela pode fazer o desenho, o contorno, com um delineador de lápis e depois por dentro aplicar o batom preferido. Ou de repente fazer essa camada de boca, delinear ela com um tom de boca e depois fazer só o preenchimento de dentro. Às vezes é necessário você redesenhar o lábio. Isso faz com que o lábio aumente um pouquinho. Mas tem que ser bem discreto, né? Porque se ficar pode muito ser aquele amostra, risco escuro e um batom claro, né? Fica estranho, né? Fica estranho. Mas se você fizer um pouquinho, ele dá aquele desenho dos lábios mesmo, que favorece. Só uma marcaçãozinha, né, eu diria. Tá. E é bom também que o delineador ele evita que o batom escorra, né? Exato. E fique com aqueles risquinhos em volta do lábio ao longo do dia, né? A gente dá o primeiro sorriso, o batom já escorre, já entra ali todo nos sulcos, né, do lábio. Você sabe que uma coisa que eu acho um pecado gravíssimo é a mulher pegar o batom e esfregar nos lábios. Por isso que eu acho que o pincel ele ajuda a depositar bastante produto sem marcar demais. Bom, essa seria uma maquiagem para ela sair tranquilamente na rua, sem passar muita impressão de que está muito maquiada ou também está com cara lavada. Essa é uma maquiagem pro dia? Pro dia. Tá. Ela tem uma sombra, você vê que ela tem máscara, ela tem a sobrancelha expressiva, ela tem um blush levemente marcado. Só tirar um pelinho do pincel que ficou aqui, dá licença. Agora, se de repente ela quer transformar essa maquiagem, ela passou o dia todo fora de casa, precisou fazer uma série de coisas, é uma mulher ativa e tudo mais, à noite ela tem um evento social que ela vai
vai precisar participar, vai mudar a roupa, vai colocar de repente uma roupa mais escura. Que transformação que a partir dessa maquiagem, dessa base toda que você fez, do rosto, do olho, o que ela pode transformar nessa maquiagem para fazer aí uma maquiagem para noite? Ela pode usar essa região do blush mais marcado, com blush mais escuro, marcar um pouquinho mais a sombra, usando a sombra embaixo, como delineador aqui embaixo, um pouquinho mais Com aquele escuro. chanfrado que ela usou na sobrancelha. Justamente, com um chanfrado no escuro. E um batom, ela pode colocar um gloss por cima. O gloss por cima vai dar um pouco mais de glamour pra noite. Um blush mais marcado. Né? Você veja bem, se ela marcar o blush, dá um tom mais de festa. E a sombra, ela pode deixar essa sombra completa, usando a sombra embaixo dos olhos também. Lápis e outros tons de sombra, a gente tem que tomar cuidado para não ficar muito... dependendo do rosto, muito marcado as linhas de expressão dos olhos, tá? Isso evidencia a massa do rosto, traz uma jovialidade maior, né? Quando o blush fica mais delineado assim. Justamente. E aí pra noite é necessário, porque noite não mostra, né, muito, se a gente tá com essa divisão, né, do rosto. Tá muito legal. Tem uma pergunta do pessoal das ruas aqui, que, né, passando em frente à nossa TV Gazeta, é surpreendido pela nossa equipe, que tá lá embaixo fazendo atendimento. Aí tem uma perguntinha pra você. Vamos ver o que essa pessoa quer saber? Vamos lá. Oi, meu nome é Aureni. O blush é permitido para mulheres acima de 40 anos? Como devo passar? Obrigada pela pergunta, Aureni. E aí? Olha, então, permitido, né? É Mas como que deve permitido em todas as idades. O legal é você poder misturar 2 tons de blush nessa idade. Porque, como eu te falei, se ela usar só o rosa, fica muito artificial. E, no fundo, elas não gostam desse aspecto. Então, o ideal é um bronzezinho para marcar, quebrar os tons da pele. Não ficar aquele tom inteiro de base. Aí o blush, ele dá o começo do blush, o bronze. E depois você vem com um pêssegozinho por cima. Só para dar essa marcada. Mas isso no caso da pele branca, você viu, ela é uma negra, no caso dela. Que cores que ela pode usar? No caso dela, ela só pode usar um bronze o mais escuro possível, bem pouquinho próximo à maçã, e por cima desse bronze, o rosado, porque o rosado não aparece. E um rosa bem leve, bem clarinho, só para dar uma diferença, porque numa pele negra a gente nem se marca o blush, né? A gente não tem esse trabalho com mulher negra. A gente só deixa uma pele bonita e marca assim, um pouquinho de pó rosado para dar um charme, para mostrar que tá com essa diferença. Bom, a Daleia não tem um espelho em frente dela aqui, mas tem os monitores, ela foi acompanhando o passo a passo da maquiagem. E aí, gostou? Ah, tá linda, gostei demais. Bonito, né? Muito no seu bonito. dia a dia, você costuma se maquiar? Só um lapisinho, uma sombrazinha bem clarinha, um batom e um blanchezinho. Mudou um pouco o seu conceito de maquiagem depois de hoje? Mudou. É? Mudou bastante. Tá super bonita, viu? Tá bem bonita mesmo. Eu gostei. Também gostei. Ah, que legal. Obrigada pela sua participação, viu? Nada. Ô, Daleia, tá lindona. Aí, se for sair à noite, já sabe quais são as dicas aí que você tem que fazer pra ainda hoje, né? Aproveitando essa maquiagem aí do querido Alex Antônio, que esteve com a gente aqui. Vou deixar seu contato pro pessoal de casa. O prazer foi todo nosso. Ó, pra você fazer contato com o Alex Antônio, procure-o no Facebook. www.facebook.com/Alex Antônio. Alex com 2 L's. Obrigado. É isso? Beijo, Eu que é agradeço, isso. viu? Obrigada. Até a próxima. Tá convidado Obrigado a voltar você. pro nosso programa, tá? Deixar as fichinhas Obrigadão. aqui, tá bom? Até uma próxima. Obrigada, viu, Daleia? Nada, tchau. Ótimo dia pra você.